E se eu te dissesse que as pirâmides do Egito, esses monumentos grandiosos que ainda hoje desafiam a imaginação, não foram erguidas por escravos chicoteados sob o sol escaldante, mas por trabalhadores livres, organizados e até respeitados? Essa revelação muda tudo o que acreditávamos saber sobre uma das maiores construções da humanidade. Porque por trás das pedras colossais havia uma vila inteira de operários, engenheiros, padeiros, médicos e artesãos, vivendo e morrendo à sombra da imortalidade dos faraós. E é nessa vila esquecida que se esconde a verdadeira história das pirâmides. Durante séculos, a imagem que o mundo tinha sobre a construção das pirâmides era a mesma: uma multidão de escravos, forçados a carregar blocos de pedra imensos sob o chicote de capatazes cruéis. Essa visão foi reforçada por textos antigos, filmes de Hollywood e até mesmo pela tradição popular. Mas a partir do século XX, uma série de descobertas arqueológicas começou a mudar radicalmente essa narrativa. Foi nos arredores da Grande Pirâmide de Quéops, em Gizé, que arqueólogos encontraram vestígios surpreendentes: ruínas de casas, restos de comida, ferramentas, túmulos e até padarias inteiras. Não se tratava de um acampamento improvisado de escravos miseráveis, mas sim de uma vila organizada, construída especialmente para abrigar os trabalhadores envolvidos no projeto mais ambicioso do Egito Antigo. Essa vila, conhecida hoje como a Vila dos Trabalhadores, revelou que aqueles homens e mulheres não eram meros braços descartáveis, mas parte de uma força de trabalho qualificada e valorizada. As escavações mostraram cozinhas equipadas, onde eram preparadas toneladas de pão e carne para alimentar milhares de pessoas diariamente. Ossos de bois e ovelhas indicam que a dieta era rica em proteínas, algo impensável para escravos comuns. Além disso, restos de cerveja foram encontrados, sugerindo que os operários tinham direito a essa bebida fundamental na cultura egípcia. Isso nos mostra que havia um esforço para manter esses trabalhadores saudáveis, fortes e motivados, porque sem eles a pirâmide simplesmente não se ergueria. Outro ponto revelador foram os túmulos encontrados próximos à vila. Em vez de fossas anônimas, os trabalhadores eram enterrados com certo cuidado, acompanhados de objetos pessoais. Alguns túmulos até apresentavam inscrições com nomes e funções, como chefe de equipe ou pedreiro. Isso prova que esses homens eram lembrados e respeitados pela comunidade. Se fossem escravos sem valor, não teriam recebido tais honras na morte. Essas descobertas mudam completamente o paradigma. Elas mostram que a construção das pirâmides era um projeto de Estado, envolvendo milhares de pessoas, mas também exigindo uma logística impressionante. Alimentação em massa, organização do trabalho, planejamento de turnos e até assistência médica. Restos de ossos com sinais de fraturas cicatrizadas revelam que muitos trabalhadores recebiam cuidados médicos e sobreviviam a acidentes graves. Isso indica que não eram descartados, mas sim tratados para voltar ao trabalho. Essa visão nos aproxima de um Egito mais complexo, onde o faraó não apenas ordenava, mas mobilizava toda a sociedade em torno de um ideal. Construir a pirâmide não era apenas erguer uma tumba monumental, mas também participar de uma obra coletiva que unia religião, política e identidade nacional. Para muitos trabalhadores, estar ali podia ser motivo de orgulho. Servir ao faraó significava garantir um lugar simbólico na eternidade. A descoberta da Vila dos Trabalhadores também nos obriga a repensar a ideia de escravidão no Egito Antigo. Embora houvesse escravos naquela sociedade, as grandes pirâmides parecem ter sido erguidas principalmente por camponeses convocados em sistema de corveia, ou seja, trabalho temporário em troca de benefícios, como comida, moradia e isenção de impostos. Em outras palavras, eram cidadãos que, em determinados períodos do ano, deixavam seus campos para servir ao faraó. Isso reforça a ideia de que a pirâmide era uma obra nacional, sustentada pela cooperação de milhares, e não apenas pela exploração brutal de escravos. Assim, a imagem que surge não é a de sofrimento absoluto, mas a de uma engrenagem social que funcionava como um formigueiro humano. Cada um tinha seu papel. Havia os que cortavam as pedras, os que transportavam, os que cozinhavam, os que curavam, os que organizavam o trabalho. A pirâmide, portanto, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um testemunho da capacidade de organização e da complexidade social do Egito Antigo. E é apenas o começo. Porque a Vila dos Trabalhadores ainda guarda segredos que nos ajudam a entender não apenas como se construíram as pirâmides, mas também como pensavam, viviam e sonhavam aqueles que as ergueram. E esses segredos nos levam a questionar: será que valorizamos demais os faraós e esquecemos os verdadeiros construtores da eternidade? Se a descoberta da vila já derrubou o mito dos escravos, o que mais intriga é o que ela revela sobre o cotidiano dessas pessoas.
porque no fundo entender como viviam os trabalhadores que ergueram as pirâmides é como espiar pela fechadura da história. É perceber que por trás de cada bloco de pedra havia seres humanos com rotinas, sonhos, dores e até momentos de alegria. As escavações mostram que a Vila dos Trabalhadores não era apenas um alojamento improvisado, mas uma pequena cidade planejada. Ruas alinhadas, casas de tijolos de barro, cozinhas coletivas e padarias funcionavam de maneira organizada para atender a milhares de pessoas. Cada habitação abrigava grupos de operários, provavelmente equipes de trabalho, o que reforça a ideia de que havia uma estrutura hierárquica bem definida. Não eram apenas multidões caóticas, mas times com líderes, funções e responsabilidades. No dia a dia, a alimentação era um ponto central. Pesquisadores encontraram restos de pão, peixe seco, lentilhas e, sobretudo, ossos de bois e ovelhas em abundância. Isso indica que os trabalhadores tinham acesso a uma dieta relativamente rica, garantindo energia para enfrentar o esforço físico descomunal. Estima-se que cerca de 4.000 quilos de carne fossem preparados diariamente para sustentar os operários. Além disso, a cerveja desempenhava papel fundamental, tanto como alimento líquido quanto como parte da cultura social. Não se tratava de um luxo, mas de uma necessidade. A cerveja era mais segura que a água e fornecia calorias extras, além de criar um senso de convivência e partilha. Outro aspecto fascinante é a presença de médicos e indícios de práticas de saúde. Ossos de trabalhadores mostram fraturas curadas, amputações bem cicatrizadas e até sinais de intervenções ortopédicas rudimentares. Isso revela que havia especialistas cuidando da saúde dos operários. A lógica é clara. Perder um trabalhador qualificado era um prejuízo grande demais, então investir em cuidados médicos era parte da engrenagem. Isso mostra que, ao contrário da imagem de descartabilidade dos escravos, esses homens eram valorizados. A vila também tinha espaços para atividades coletivas. Alguns arqueólogos acreditam que festividades religiosas eram realizadas regularmente, conectando o esforço físico do trabalho com a dimensão espiritual da obra. Afinal, erguer a pirâmide não era apenas mover pedras, mas participar de um projeto sagrado. O faraó era visto como um deus na terra, e trabalhar em sua tumba monumental era, de certa forma, um caminho para garantir bênçãos ou prestígio espiritual. Esse aspecto religioso talvez tenha sido um dos motores mais poderosos para manter a motivação de tantos trabalhadores durante décadas. No entanto, a vida ali não era fácil. As evidências também mostram ossos com sinais de desgaste extremo, vértebras comprimidas, músculos sobrecarregados. Muitos trabalhadores provavelmente sofriam de dores crônicas, ferimentos e até acidentes fatais. As tumbas próximas revelam que alguns morriam jovens, vítimas da dureza do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado nos enterros sugere que eram lembrados como heróis de um esforço coletivo. As casas, apesar de simples, mostram um pouco da intimidade desses operários. Eram construções de barro com pequenos cômodos, onde provavelmente dormiam em grupos sobre esteiras. Utensílios domésticos como potes, lâmpadas e ferramentas foram encontrados, indicando uma vida minimamente estruturada. Isso sugere que, mesmo vivendo longe de suas famílias originais, os trabalhadores criavam laços dentro da própria comunidade. A vila funcionava como uma segunda casa, onde amizades, solidariedade e até rivalidades se desenvolviam. Um detalhe curioso é que algumas inscrições encontradas nas pedras da pirâmide mencionam nomes de equipes, como os Amigos de Quéops ou a Bebida Forte de Quéops. Esses apelidos, quase como nomes de times de futebol, mostram que havia orgulho e até um espírito competitivo entre as equipes de trabalho. Isso humaniza ainda mais a narrativa. Podemos imaginar esses homens suando sob o sol, mas também rindo, brincando e se sentindo parte de algo maior. Outro ponto pouco comentado é o papel das mulheres e crianças. Embora a maioria da força de trabalho fosse masculina, há indícios de que mulheres também viviam na vila, provavelmente ajudando em atividades como preparo de alimentos, fabricação de tecidos e cuidados básicos de saúde. Crianças, por sua vez, poderiam ter sido responsáveis por tarefas menores, como o transporte de água ou coleta de materiais. Isso reforça a ideia de que a construção das pirâmides envolvia comunidades inteiras, não apenas operários isolados. Esse cotidiano, portanto, era um equilíbrio entre dureza e significado. O trabalho era extenuante, mas vinha acompanhado de uma estrutura social, de recompensas materiais e de reconhecimento simbólico. Para muitos, participar da construção da pirâmide podia ser visto como uma honra, uma forma de estar ligado ao faraó e, de certo modo, à eternidade. Afinal, as pirâmides não eram apenas túmulos, mas portais para o além, e quem ajudasse a erguê-las talvez acreditasse que compartilharia um pouco dessa imortalidade. Assim, a Vila dos Trabalhadores revela algo fundamental.
que a construção das pirâmides não foi apenas um feito de engenharia, mas também de organização social, de cultura e de fé. Os trabalhadores não eram apenas engrenagens, mas protagonistas invisíveis de uma obra que atravessaria milênios. E de certa forma, ainda hoje, quando olhamos para a grande pirâmide de Gizé, estamos olhando também para eles, para suas mãos calejadas, suas dores, suas risadas e seus sonhos. E é justamente ao explorar esses sonhos e crenças que chegamos ao próximo ponto: a dimensão espiritual que movia aqueles homens. Porque a pirâmide não era apenas uma construção física, mas um monumento carregado de simbolismo. E entender esse simbolismo é essencial para compreender por que tantas pessoas dedicaram suas vidas a erguer pedras em direção ao céu. Se a vida cotidiana na vila já mostra que os trabalhadores eram valorizados e bem organizados, existe uma camada ainda mais profunda que explica por que tantos homens dedicaram décadas de suas vidas a erguer pirâmides monumentais: a dimensão espiritual. Para o Egito Antigo, as pirâmides não eram simples túmulos, mas verdadeiros portais para a eternidade, símbolos de ordem cósmica e manifestações do poder divino. E para os trabalhadores, participar dessa obra não era apenas uma questão de sobrevivência ou de salário, mas também de fé. A pirâmide, especialmente a de Quéops em Gizé, representava muito mais do que um monumento ao faraó. Ela era uma escada para o céu, uma forma de garantir que o rei, após sua morte, alcançasse os deuses e se unisse ao sol. O faraó não era visto como um governante qualquer, mas como a própria encarnação de Horus em vida e de Osíris após a morte. Trabalhar em sua tumba, portanto, significava contribuir diretamente para a manutenção da ordem cósmica, o chamado Ma'at, princípio que regia toda a sociedade egípcia. Os rituais desempenhavam um papel essencial nesse processo. Cada etapa da construção provavelmente era acompanhada de cerimônias religiosas, desde a escolha da pedreira até a colocação das pedras finais. Sacrifícios de animais, oferendas de alimentos e libações de cerveja eram realizados para pedir a bênção dos deuses e garantir que o trabalho transcorresse sem tragédias. Isso criava uma atmosfera em que cada pedra assentada não era apenas um ato físico, mas também espiritual. As inscrições encontradas nos arredores das pirâmides mostram que até mesmo os grupos de trabalhadores se identificavam com nomes carregados de simbolismo religioso. Os bebedores de cerveja de Quéops, ou os amigos do Falcão, não eram apenas apelidos divertidos, mas expressavam devoção e identidade espiritual. É como se cada equipe fosse, ao mesmo tempo, uma unidade de trabalho e uma pequena irmandade de fé. Outro elemento fascinante é a forma como a morte era encarada. Diferente da visão moderna, para os egípcios, a morte não era um fim absoluto, mas uma transição. Construir a pirâmide, portanto, significava participar de um processo sagrado que conectava a vida e o além. Muitos trabalhadores acreditavam que, de alguma maneira, ao contribuir para a passagem do faraó à eternidade, estariam também assegurando um lugar privilegiado para si mesmos no além. Essa crença talvez tenha sido um dos motores mais poderosos para manter a coesão de um projeto tão colossal. Não é à toa que, ao lado da Vila dos Trabalhadores, foram encontradas tumbas simples, mas dignas, destinadas a alguns desses homens. Elas mostram que os operários mais respeitados recebiam rituais funerários elaborados com oferendas e inscrições. Isso indica que sua participação na obra era reconhecida não só em vida, mas também após a morte. Ser enterrado próximo à pirâmide era, de certo modo, uma consagração, uma forma de estar eternamente ligado ao faraó e à promessa de transcendência. É importante lembrar que o Egito Antigo era uma civilização em que religião e política se entrelaçavam de maneira inseparável. O faraó não apenas governava, mas também representava a ponte entre os homens e os deuses. Assim, a pirâmide não era apenas um monumento pessoal, mas um símbolo do poder divino que sustentava toda a sociedade. Para os trabalhadores, colaborar com sua construção era reafirmar essa obra. Era participar de um ritual coletivo de manutenção do universo. Essa dimensão espiritual também aparece nas representações artísticas. Nas paredes de templos e tumbas, vemos cenas de trabalhadores entregando oferendas, preparando alimentos e participando de procissões. Não são apenas imagens de escravos em sofrimento, mas de homens engajados em um esforço que transcendia a vida material. É claro que havia dores, fadiga e sacrifícios, mas havia também orgulho e sentido. E é isso que torna a história tão complexa e tão humana. Podemos imaginar, por exemplo, uma noite na vila após um dia exaustivo de trabalho. Os homens reunidos em torno de jarros de cerveja, conversando, rindo, mas também ouvindo sacerdotes ou líderes de equipe relembrando a importância do que faziam. Talvez fossem contadas histórias sobre o faraó, sobre o deus Ra atravessando o céu, sobre Osíris reinando no além.
Esse ambiente espiritual alimentava a motivação tanto quanto o pão e a carne. Há também a questão da astronomia. A pirâmide de Quéops, por exemplo, está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, um feito que exigiu observações cuidadosas do céu. Isso mostra que a construção estava ligada a um conhecimento profundo da ordem cósmica. Para os trabalhadores, mesmo que não compreendessem todos os cálculos, era evidente que participavam de algo grandioso, conectado ao movimento das estrelas e ao equilíbrio do universo. Dessa forma, a dimensão espiritual da pirâmide revela que ela não era apenas o túmulo de um rei, mas o coração pulsante de uma civilização. Para os trabalhadores, cada pedra carregada não era apenas um fardo físico, mas uma oferenda aos deuses. Cada suor derramado era um ato de fé. E quando finalmente a pirâmide se erguia diante do deserto, não era apenas um monumento de pedra, mas a materialização de uma crença, a de que a vida podia vencer a morte e que a ordem podia triunfar sobre o caos. Essa fé, essa convicção coletiva, talvez seja o que explica como uma obra tão colossal pôde ser concluída. Porque por mais que houvesse planejamento, organização e recursos sem um sentido maior, nada disso teria se sustentado por décadas. O segredo da pirâmide não está apenas em suas pedras, mas no espírito humano que acreditou ser possível tocar o divino através delas. E é justamente esse espírito que nos leva ao próximo capítulo. A herança que esses trabalhadores deixaram não apenas para o Egito, mas para toda a humanidade. Porque no fim das contas, a história da Vila dos Operários é também a história de como pessoas comuns, movidas por fé e propósito, podem construir algo que atravessa milênios. Quando pensamos nas pirâmides, a imagem mais comum é a de reis, deuses e grandes feitos arquitetônicos. Mas o que a Vila dos Trabalhadores revela é algo talvez ainda mais poderoso. O valor da coletividade humana, da força anônima que move montanhas e ergue monumentos destinados a durar para sempre. Essa perspectiva nos lembra que a história não é feita apenas de faraós e líderes, mas também de milhares de mãos calejadas que juntas deixaram marcas indeléveis na terra. O legado da vila é um convite para repensarmos nossa visão da antiguidade. Durante séculos, acreditamos que as pirâmides eram fruto de tirania e escravidão, símbolo de opressão e exploração. Hoje sabemos que elas também foram fruto de cooperação, de planejamento social e de um senso profundo de propósito coletivo. E isso muda tudo. Porque, ao enxergarmos os trabalhadores como cidadãos valorizados, com comida, moradia, cuidados médicos e até reconhecimento simbólico, percebemos que a antiguidade egípcia não era apenas rígida e cruel, mas complexa e sofisticada. Esse ensinamento ecoa fortemente em nosso presente. Afinal, ainda hoje somos movidos por grandes projetos coletivos, cidades que crescem, pontes que conectam, tecnologias que transformam. Nada disso seria possível sem a soma do esforço de milhares de pessoas invisíveis, que raramente têm seus nomes lembrados. Quem constrói nossos arranha-céus? Quem coleta o lixo que permite a vida urbana? Quem programa o código que usamos diariamente na internet? São homens e mulheres que, assim como os trabalhadores de Gizé, raramente recebem reconhecimento, mas que sustentam a grandeza de nossa civilização. A Vila dos Trabalhadores também nos lembra de algo essencial. A dignidade importa. Os restos arqueológicos mostram que esses homens não foram tratados como peças descartáveis, mas como pessoas que mereciam cuidados, alimentação, descanso e até enterros respeitosos. Isso nos faz refletir. Como estamos tratando aqueles que constroem o mundo hoje? Ainda há trabalhadores invisíveis que enfrentam condições precárias, sem o mínimo reconhecimento. Se uma civilização de 4.500 anos atrás já entendia a importância de valorizar sua força de trabalho, que desculpa temos nós no século XXI para ignorar essa lição? Outro ponto poderoso é a espiritualidade que permeava tudo. Para aqueles homens, mover pedras não era apenas uma tarefa física, era participar de um ritual cósmico, era ajudar a ligar o mundo dos vivos ao dos deuses. Esse sentido transcendental dava significado ao esforço diário, tornando o trabalho um ato quase sagrado. Hoje, em uma sociedade marcada pela pressa e pelo pragmatismo, talvez devêssemos nos perguntar: o que dá sentido ao nosso trabalho? Será que não perdemos parte desse elo com algo maior? Algo que ultrapassa o simples ganhar a vida? A arqueologia, nesse sentido, não nos traz apenas curiosidade histórica, mas também inspiração. Cada fragmento de pão queimado, cada osso de boi, cada inscrição rabiscada em um bloco de pedra é uma mensagem que atravessa milênios para nos lembrar da humanidade compartilhada. Os trabalhadores de Gizé riam, sofriam, se cansavam, sonhavam. E nós fazemos o mesmo. Eles buscaram deixar um legado, e nós também buscamos, cada um à sua maneira.
No entanto, é irônico pensar que durante séculos foram esquecidos. Enquanto os nomes de Quéops, Quéfren e Miquerinos eram estudados, os homens e mulheres que realmente ergueram suas tumbas permaneceram na sombra. Só recentemente começamos a reconhecer sua importância. Isso nos convida a uma reflexão. Quantas histórias ainda permanecem invisíveis, esperando para serem contadas? Quantas vidas comuns, mas extraordinárias, estão enterradas sob o pó do tempo? O legado da Vila dos Trabalhadores é, portanto, duplo. Primeiro, nos dá uma compreensão mais justa da história, mostrando que a antiguidade foi muito mais rica e complexa do que imaginamos. Segundo, nos oferece um espelho, convidando-nos a enxergar o valor da coletividade, da dignidade e do propósito em nossas próprias vidas. E quando hoje, diante da grande pirâmide de Gizé, milhares de turistas tiram fotos e se maravilham, poucos percebem que, além da grandiosidade da pedra, há ali a grandiosidade de uma comunidade. Cada bloco não é apenas um feito de engenharia, mas um testemunho de perseverança humana. A pirâmide é, em última análise, o monumento dos trabalhadores. E reconhecer isso é talvez o verdadeiro segredo que ela guarda. Por isso, ao encerrar essa jornada pela Vila dos Trabalhadores, fica a pergunta: e nós? O que estamos construindo que possa atravessar o tempo? Qual é a pirâmide que deixaremos para o futuro? Pode não ser feita de pedra, mas será feita de nossas ações, de nossos valores e de nossa capacidade de nos unirmos para algo maior. E se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que conhecer o passado nos ajuda a entender o presente e a sonhar com o futuro, eu te convido a continuar comigo. Aqui no canal sempre trago narrativas que vão além dos clichês da história, revelando as camadas esquecidas da humanidade. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Não é apenas um apoio para o canal, mas uma forma de manter viva essa chama da curiosidade que nos conecta através do tempo, porque no fim das contas, os trabalhadores da pirâmide nos ensinaram uma lição eterna. Sozinho, um homem não ergue nada, mas juntos podemos construir a eternidade.